Amém. Ele é o grande Deus. E não é porque nós o declaramos, é porque Ele é mesmo. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 35. Gênesis 35. E vamos ler os primeiros 7 versículos deste capítulo, que dizem assim. Gênesis 35, 1 a 7. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Deixem-me realçar aqui 2 aspectos. Ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Em muitos aspectos, irmãos, em muitos aspectos, em muitos sentidos, eu penso que a vida de Jacó representa muito bem a vida dos crentes nos dias de hoje. E representa porque a vida de Jacó, ela é apresentada com os seus triunfos, as suas derrotas, as suas alegrias, os seus medos, as suas promessas a Deus em momentos de necessidade, as suas debilidades. Enfim, nós vimos tudo isto na vida de Jacó. E como cristãos, de certa forma, nós podemos rever-nos enquanto pessoas crentes na vida de Jacó também. É verdade que Jacó é um personagem do Velho Testamento, não é? Do Antigo Testamento. É melhor dizer do Antigo do que do Velho. Porque o que é velho a gente deita fora. E o que é antigo a gente guarda, não é? São coisas diferentes, não é? Jacó é um personagem do Antigo Testamento. E eu quero dizer aos irmãos que, ao contrário de muitas pessoas, eu acredito que o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, tem muita coisa importante para nós. Tem muito ensino para nós. É verdade que nós não estamos mais debaixo da dispensação da lei, estamos nesta dispensação da graça, mas a lei ainda continua a ser importante para a nossa vida. E estes personagens que viveram nesta dimensão da lei, eles continuam a ser exemplo para nós, para nós nos revermos, nos reavaliarmos e para nós fazermos a nossa caminhada. Amém? Eu considero muito importante, da mesma maneira que eu, ao contrário de muita gente, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que eu sou religioso. Eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer. Porque hoje parece que é moderno, é bonito, é fino dos púlpitos ouvirmos pregadores, pastores, e alguns até de renome, pastores que nós respeitamos, dizerem: eu não sou religioso. Irmãos, isto é complicado. Isto era a mesma coisa que eu dizer, porque houveram algumas coisas terríveis, por exemplo, na história do cristianismo, a ficha não é toda limpa, não é? Se os irmãos estudarem a história do cristianismo, os irmãos vão encontrar algumas coisas negativas na história do cristianismo. Era a mesma coisa que eu dizer que por causa dessas coisas negativas eu não era cristão. Irmãos, eu sou cristão independentemente das coisas negativas que aconteceram no cristianismo. Porque isso não põe em causa quem Deus é. Quem fez as coisas mal, fê-las de modo próprio e não por ordem divina. E isso não põe em causa de maneira nenhuma a verdade e os absolutos que o cristianismo tem. Amém? Da mesma maneira que eu não vou dizer que não sou religioso,
pelo facto de a religião em si incorporar muita coisa negativa. Mas eu sou religioso. Porque religião é o religar, é o facto de nós nos ligarmos a Deus. E vou dizer também aos irmãos que, para mim, a teologia é muito importante. Porque hoje também fica muito bem alguns pregadores dizerem que estão fartos de teologia, porque a teologia não importa, a teologia não é nada. Não é verdade, irmãos. A teologia é a doutrina de Deus. E dizer que não somos teólogos ou que não queremos saber da teologia é uma afronta e é uma aberração para as pessoas que acham que o que conta no cristianismo é só a prática, não é o conhecimento. Irmãos, não há prática sem conhecimento. Porque o conhecimento é o princípio da prática. Eu não estou a dizer que é bom nós enchermos de conhecimento e não fazermos. Não é nada disso, irmãos. Nós não podemos fazer cozida à portuguesa com carnes que não dizem respeito ao cozido à portuguesa. O cozido à portuguesa tem que ser feito à portuguesa. Porque senão fica um cozido a qualquer outra coisa. E dentro da nossa concepção, irmãos, vamos ser realistas, irmãos. Vamos ser aquilo que temos que ser. Eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Eu não tenho vergonha de dizer que sou religioso. Olha, o ato de eu me levantar de manhã para vir para a igreja é um ato de religião. Faz parte de um ritual litúrgico. Eu venho para estar. Quando nós estamos aqui e nós seguimos uma determinada metodologia, não é? Há um ritualismo, há uma liturgia. E a liturgia reflete a dimensão religiosa das pessoas. Então, irmãos, quando os irmãos ouvem gente a dizer assim, eu não sou religioso aqui do púlpito, os irmãos não digam amém, digam misericórdia. Porque nós não temos que concordar com tudo. Os irmãos entendem? Amém? E quando os irmãos ouvem pessoas a dizer assim, eu cada vez me interesso menos pela teologia, os irmãos não digam amém, digam misericórdia, porque teologia é o conhecimento de Deus. Amém? E eu quero dizer aos irmãos que quanto mais eu conheço a Deus, não é teoricamente, porque eu conheço a Deus através do ensino, através do meditar na palavra, porque este livro ainda é o livro que me revela Deus, não é? Eu conheço Deus através da meditação neste livro, e quanto mais eu conheço a Deus, mais eu manifesto na prática esse conhecimento. Amém? Porque senão eu não conheço a Deus. Eu conheço de Deus. Os irmãos entendem? Eu posso citar alguns pensamentos de Jean-Paul Sartre. Mas eu não conheço Jean-Paul Sartre. Conheço os pensamentos dele. Mas em relação a Deus é diferente. Nós conhecemos Deus. Nós vivemos com Ele. Amém? Ele habita em nós. Nós adormecemos com Ele, acordamos com Ele e vivemos com Ele. Amém? É por isso que Paulo diz que nele existimos. Amém? Este é o princípio. Então, eu já saí daquilo que queria falar, não é? Mas as coisas mexem comigo e quando eu ouço determinadas coisas, incomodam-me. Há pessoas que acham que o saber que é mau. É interessante. Normalmente as pessoas que põem em causa o saber são pessoas que estudam. Até. Não é, Samuel? Já viste? Elas estudam e depois põem em causa o saber. Parece que só o saber delas é que é importante. Tudo dos outros não é importante. Mas o saber é importante, irmãos. O saber é importante. O conhecer é importante. E o nós não levarmos tudo apenas porque quem está no púlpito diz também é importante. Porque, irmãos, a palavra de Deus é fiel, mas quem está no púlpito nem sempre consegue ser tão fiel à palavra como devia. Porque somos gente. É por isso que o princípio é examinai tudo. Eu podia dizer assim para ficar... Dizer assim, irmãos, os irmãos ouvem os pregadores, irmãos, filtrem tudo. Menos comigo, que os irmãos já me conhecem, não é? Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade. Olha, até porque os irmãos já me conhecem, a mim devem-me filtrar mais ainda. Os irmãos ouviram? Porque, irmãos, este lugar, quem sobe aqui tem que ter consciência do que diz e do que fala, não é? E nós não devemos dizer coisas só porque ficamos bem na fotografia a dizê-las, não é? E porque é moderno. Eu irrita-me completamente
esta teologia hoje, das pessoas andarem à procura de coisas modernas, porque acham, irmão, se querem coisas modernas, vão ouvir o Hermano José, não me venham a ouvir a mim. Porque ele é que é um entertainer, não sou eu. A minha função não é entreter os irmãos. A função do Zé Carlos, quando está no louvor, não é entreter os irmãos. É, Zé Carlos? Não é. É ministrar. Quem sobe aqui tem um compromisso na vertical. Eu de repente perdi a palavra, não é? Quem sobe aqui tem um compromisso com Deus. Com Deus. Mas não tem apenas um compromisso, tem uma grande responsabilidade diante de Deus. Porque nós não podemos falar em nome de Deus aquilo que Deus não fala. Esqueçam. Podem passar uma borracha que eu já gastei 10 minutos e ainda não disse nada, não é? Vamos voltar aqui à palavra do Senhor. Eu estava a dizer que em muitos sentidos a vida de Jacó representa a vida do crente. Capítulo 35, versículo 1, começa por dizer: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Irmãos, esta palavra, este capítulo 35, ele acontece 30 anos depois. Muito tempo. 30 anos depois. Ou seja, 30 anos atrás, Jacó havia feito uma promessa a Deus que por alguma razão ele acabou por não cumprir totalmente. Jacó tinha feito um voto ao Senhor em que ele disse: se Deus for comigo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu com paz tornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que ele tinha a fazer de travesseiro, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Os irmãos, reparem, Jacó, ele faz um voto ao Senhor com uma implicação aqui muito importante. Ele diz: se Deus for comigo, se Deus me guardar nesta viagem que faço, se Deus me der pão para comer, se Deus me der vestes para vestir, se eu em paz tornar à casa do meu pai, se. Então, vocês vejam aqui as palavras. Jacó está a dizer: se Deus fizer, então eu farei. Ou seja, Jacó está a pôr sobre si uma responsabilidade que depende da ação de Deus. Agora, o que é interessante é que quando nós lemos a história de Jacó, Deus respondeu a todos os ses de Jacó. Deus cuidou de Jacó em todos os quesitos que Jacó pôs diante de Deus. Tudo o que Deus disse: Senhor, se tu isto, se tu aquilo, etc., Deus cuidou plenamente, até mais para lá do que aquilo que Jacó esperava. Então agora Jacó estava preso a um compromisso. Amém? Porque ele disse: Senhor, se tu fizeres, então eu irei fazer. Não é? E Jacó, dentro deste compromisso, disse: o Senhor me será por Deus. E foi. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Irmãos, não há qualquer dúvida de que Jacó fez do Senhor o seu Deus. Porque ele tornou-se o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É claro, a Bíblia é clara sobre isso. Jacó fez do Senhor o seu Deus. Também é claro que Jacó deu o dízimo de tudo ao Senhor. Amém? Vocês estão cá? Jacó deu o dízimo de tudo ao Senhor. Porém, faltava-lhe cumprir uma das promessas. E os irmãos sabem, quando nós prometemos ao Senhor, nós não podemos pagar na parcialidade. Nós, quando fazemos um voto ao Senhor, temos que cumprir o voto que fazemos ao Senhor. Amém? O voto completo. Porque Jacó cumpriu parcialmente. Jacó, efetivamente, fez do Senhor o seu Deus. Jacó deu o dízimo de tudo. Mas havia uma coisa que faltava a Jacó cumprir, que era levantar um altar como santuário de Deus no lugar onde Deus 30 anos antes lhe havia aparecido. Jacó havia feito esta promessa. E Deus leva muito a sério as promessas que lhe fazemos.
Os irmãos sabem, Jacó fez uma promessa, diz, o Deus que te apareceu quando fugias do teu irmão. Os irmãos sabem, nós temos uma tendência para fazer promessas a Deus quando estamos em crise. Vocês estão cá? Quando nós estamos nos apertos, quando nós nos sentimos apertados no torno, nós dizemos, Deus, se tu me deres a vitória, eu vou fazer. Senhor, eu vou passar a vir aos cultos todos. Isto estou eu a dizer, não é? Não são os irmãos que dizem, sou eu que estou a dizer, não é? Senhor, eu vou ser fiel, tu vais contar comigo, eu vou fazer de ti a minha prioridade. Senhor, se tu me deres a vitória. E o Senhor dá a vitória. E depois nós esquecemos da promessa que fizemos. Porque nós só nos lembramos, realmente, quando estamos no aperto. E Jacó fez um voto e cumpriu na parcialidade. Mas não o cumpriu completamente. Quando Deus apareceu a Jacó, exatamente nesta altura, Deus apareceu-lhe quando ele fugia com quê? Com medo. O Deus que te apareceu quando fugias, ele fugia por quê? Porquê que a gente foge? A gente foge porque tem medo. Vocês já viram alguém a fugir com coragem? Nós temos a história do Davi, não é? Não é? Todos aqueles valentes de Israel, os valentes de Esaú, eram todos valentes. Eles eram valentes para aqueles que eram iguais a eles ou mais baixinhos. Como o outro era maior do que eles e tinha uma voz assim, um bocadinho mais forte do que a do António Gonçalves, não é? Eles estavam lá todos encolhidos. Mas o Davi, que não era nenhum militar, que não era um guerreiro, e que era bem mais pequeno do que... Porque Davi era o mais pequeno da casa dele. Davi, quando ouviu aquele homem a falar e a afrontar o povo de Deus, os irmãos conhecem a história. Davi disse, que é isto? Quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Não há ninguém que vá combater com ele. E os irmãos disseram-lhe, oh Davi, cala, tu não venhas aqui para nos envergonhar. Tu não percebes nada disto. Nós é que somos os homens da guerra. Nós é que somos os homens que estamos habituados a andar aí à estalada com esta gente toda, não é? Não era que a estalada, era que a espada, mas não me lembrei da palavra, não é? Portanto, tu vê lá. Mas Davi disse, não. Vocês estão equivocados. Não há nenhum incircunciso que possa afrontar o Deus de Israel. E se nenhum de vocês tem coragem para ir, eu vou. Eu vou. E Davi foi. Vocês conhecem a história. Eu não vou pregar sobre Davi. Davi foi, não é? O medo é uma coisa terrível, irmãos. O medo leva-nos a fazer promessas. A gente vai a fugir e diz, Senhor, se tu me livrares disto, conta comigo, não é? Agora lembrei-me da história daqueles dois amigos que foram fazer andavam a passear numa floresta em África, não é? Dois amigos corajosos, não é? Corajosos. Andavam a passear lá na floresta e chegaram a uma clareira e estava um leão. E quando o leão os viu, o leão rugiu para eles. Não sei como é que rugem os leões, não é? Não sou sportinguista. E de repente aqueles homens pararam e diz um para o outro, pá, vamos correr. E diz o outro, o quê? Achas que corres mais do que o leão? Não, mas corro mais do que tu. Coragem, não é? Circunstâncias especiais levam-nos a fazer promessas que tendemos a esquecer quando tudo volta a estar bem. Que visão foi aquela? Em Gênesis, no capítulo 28, versículos 12 a 15. Versículos 12 a 15, diz assim, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado darei à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência de Jacó
Aqui Deus está a fazer uma promessa a Jacó. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Anos mais tarde, irmãos, anos mais tarde. Quando estava para se encontrar de novo com o Esaú e de novo com medo, porque a distância do inimigo acalma-nos, mas a proximidade agita-nos novamente. E agora ele vinha-se a voltar a encontrar novamente com o seu irmão. E o seu irmão, ao contrário de Jacó, era um guerreiro, era um batalhador. E de novo com medo, ele voltou a ter outra visão. Em Gênesis 32, que diz assim, 32 versículos 24 a 29. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, porque perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. É interessante, irmãos, notar que Deus sempre veio ao encontro de Jacó nas ocasiões em que ele se achava mais ansioso, confundido e temeroso. Olha, Deus veio ao encontro de Jacó quando ele fugiu. E Deus veio ao encontro de Jacó quando ele voltou. Nos dois momentos em que ele sabe que está numa dura prova, numa luta difícil, Deus vem ao encontro. E a realidade, irmãos, a realidade é que todos nós podemos dizer que em momentos difíceis da nossa vida, Deus veio. Amém? Deus veio. Muitas vezes são as situações deste tipo que Deus usa para salvar a cada um de nós. Nos momentos de fraqueza, incapacidade ou angústia, Deus vem e fala connosco, trazendo-nos a direção e a paz. Nós cantámos aquele hino 251. É? Paz perfeita, paz completa. Irmãos, quantas vezes, irmãos, alguém aqui percebe o que eu estou a dizer? Quantas vezes em lutas, em necessidades, em angústias, nós dobramos os nossos joelhos. Ficámos ali na presença dele, orando. Às vezes nem dizendo nada de jeito. Nem dizendo nada de jeito. E de repente o Espírito de Deus vem, o consolo de Deus vem e nós levantamos. O problema ainda não está resolvido, mas a paz dominou o nosso coração. Amém? Quem pode dizer isso? Amém? Porque Deus sempre vem ao encontro. Deus sempre vem ao encontro. Eu lembro-me, eu já contei isto tanta vez que não vou contar. Não é? Ia a falar daquela irmã lá em Ponte Sor que ficou viúva. Já tenho contado. Alguém se lembra desta história? Meia dúzia de pessoas, estão a ver? Já contei tanta vez e só meia dúzia é que se lembram, não é? Eu vou contar novamente assim rápido. Esta irmã era um casal, eles converteram-se quando eu cheguei a Ponte Sor. Ele estava doente, muito doente. Há 21 dias que ele não saía da cama. E nós visitámos-lo, eu, a minha mulher e o irmão Manuel, o pai do Pedro, para quem conhece. E nós orámos por aquele homem aceitou o Senhor e ele levantou-se da cama, foi curado. Ele não falava com o pai dele há anos. Ele foi a casa, fez as pazes com o pai dele. A mãe dele é bruxa, era bruxa, acho que ela já morreu. A mãe dele nunca se converteu. Ele fez as pazes com o pai e uns meses depois, talvez 4 meses depois, 3, 4 meses, pai e filho morreram no mesmo dia, com horas de diferença. O pai morreu em casa e o filho morreu no hospital, com um aneurisma. O coração dele rebentou quando ele ia para a sala de operações. Eu vim para Lisboa, porque foi aqui em Santa Maria, vinha para Lisboa, no carro, para estarmos com a irmã. Nós não sabíamos ainda que ele tinha morrido, sabíamos que ele tinha vindo para o hospital. E quando vinhamos para Lisboa, vinha eu, a minha mulher e a irmã Ludovina, a mãe do Pedro, não é? Novamente. E quando vinhamos ali perto de Corus, tínhamos passado a Azervadinha, sensivelmente, eu vinha a orar e o Espírito de Deus falou ao meu coração e disse, eu chamei o homem para junto de mim. E eu olhei e disse para a minha mulher e para a irmã Ludovina, vocês nem imaginam o que Deus falou ao meu coração.
adivinhamos, o irmão Pita morreu. Deus falou com todos ao mesmo tempo. Não é? E quando nós chegámos a Lisboa, eu não disse nada. A irmã, acompanhei-a, e quando estávamos no piso do hospital, penso no piso 7 ou 8, já não, 6 ou 7 de Santa Maria, estava eu sozinho com ela, de madrugada, ainda de manhã cedo, encontramos um médico e perguntámos ao médico. E o médico disse, então, mas ninguém vos telefonou? Quem são vocês? Ele perguntou, ela disse que era a esposa, eu disse que era o assistente espiritual, o pastor, ele disse, mas ninguém vos telefonou, o homem já morreu. Foi mesmo assim que ele deu a notícia. Eu só tive tempo para segurar a irmã, porque ela desfaleceu. Levei para uma sala, ela sentou-se e, como era uma pessoa muito experiente na altura, não disse nada. Fiquei ali ao lado, eu não sabia o que é que havia de dizer. Mas devo dizer aos irmãos que 30 anos depois eu continuo a não saber o que devo dizer nessas alturas. Não é? Mas há uma coisa que eu sei, é que nós podemos orar. Não é? E eu fiquei ali e orei pela irmã. Orei por ela, simplesmente orei por ela. Tornando uma história curta, que é longa, porque o homem demorou 5 dias para ser autopsiado e ela esteve na minha casa esses 5 dias aqui na Pontinha. Pronto, o que acontece é que um mês depois, sensivelmente, aquela irmã veio ter comigo e disse, pastor, eu estou numa luta muito grande. Então porquê, irmã? Porque se o meu marido tem morrido naquela altura em que ele estava doente, provavelmente eu tinha-me suicidado. Eu não ia suportar a dor de perder o meu marido. E agora, eu amava muito o meu marido. Deus sabe que eu amava muito o meu marido. E eu tenho sofrido muito. Mas eu acho que tenho sofrido menos do que aquilo que devia. Porque eu sinto um consolo, eu sinto uma paz. Eu sinto uma proteção sobre a minha vida que eu nunca tinha experimentado. E eu disse, irmã não tem que se culpar, nem tem que se condenar, porque a irmã amava o seu marido e isso não há dúvidas disso. O que a irmã sente é que Deus não desampara a irmã, porque Deus está. E Deus consola. Deus é aquele que traz o consolo nas horas mais difíceis. Todos nós experimentamos essas coisas. Amém? Em momentos de profunda angústia, de profunda aflição, Deus sempre vem ao nosso encontro. Diga lá para o irmão que está ao seu lado. Diga lá, irmão, eu quero que saibas que em momentos de profunda angústia, de abatimento ou de desânimo, Deus sempre vem ao nosso encontro. Isto é visível, irmãos. Isto é visível, olha. Isto é visível. Eu falava disto há uns dias atrás na Serra da Luz. Isto é visível no caso de Agar. Os irmãos lembram-se da história de Agar? Quem é que conhece a história de Agar? Olha, quem não conhece deve ler a Bíblia. Agar foi aquela mulher, foi a mãe de Ismael. Era concubina de Abraão, teve um filho, e depois ela começou a complicar a vida a Sara, e naquele tempo as mulheres não se entendiam, é como hoje, não é? Não se entendiam. Os irmãos falam porque não têm que dirigir um lugar onde trabalham muitas mulheres juntas, não é? Os irmãos iam ver como é difícil, não é? É muito mais fácil gerir os homens, não é? Porque os homens não discutem, resolvem as coisas ao soco. Digo eu. Não, pronto, elas não se entenderam e o Abraão teve que a mandar embora, não é? Mandou a concubina embora e ela foi. E ela, a dada altura, ela pensou que ia morrer. Ela estava no deserto, sem água, sem nada. A história é impressionante. Esta história é uma história carregada de emoções, até porque ela revela aqui coisas que eu não vou entrar nelas, até porque já falei disto uma vez aos irmãos, mas revela algum tipo de comportamentos que é no mínimo perturbador, não é? Mas aqui ela, só para mostrar como Deus aparece, ela, a dado momento, lá no deserto, ela afasta o filho dela, cerca de não sei quantos côvados, acho que 50 côvados, um côvado são 45 centímetros, portanto 100 côvados são 45 metros, não é? É isso, são 450 metros, é isso. Obrigado, irmã Estéreo. Mas, afinal de contas, ela está cansada, só não está velha, não é? Porque a cabeça dela ainda funciona bem, não é? Não, foi mais perto. Ela afastou alguma distância e ela sentou-se, encostou uma árvore à espera que a morte viesse. Não é? Era um momento de desespero. Ela está no deserto. No deserto. E ali está ela, angustiada, abatida. E naquele momento Deus aparece. Deus aparece. Porque Deus sempre aparece.
no momento de maior profunda necessidade. E ouviu Deus a voz do menino, porque o menino chorou. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Estão aí. Essa grande nação são os muçulmanos, são os árabes, não é? Esta grande nação. Nem todos são muçulmanos, não é? Mas é esta grande nação. Um outro exemplo de que Deus aparece sempre na hora difícil é o exemplo de Elias. Elias fugindo de Jezabel. Não é? Os irmãos conhecem a história. Depois de uma vitória tremenda, ele foge, ele vai para debaixo de um zimbro, e debaixo do zimbro, onde ele está à espera da morte, não é? Deixem-me ler para os irmãos. Diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. É impressionante, irmãos, este homem, um vencedor, um homem que tinha, debaixo de uma unção poderosa do Espírito, tinha desafiado a rainha mais poderosa de Israel, Jezabel, a mais poderosa e a mais maléfica de todas também, não é? E o rei Acabe, que era um pau mandado da Jezabel. Quando os irmãos leem a história, o rei Acabe fazia o que a Jezabel mandava. Ali temos um caso de violência doméstica ao contrário, não é? Mas este homem afrontou toda aquela gente, os profetas todos, e Deus deu-lhe uma vitória tremenda. E de repente a Jezabel, zangada, disse: eu vou-te matar. E ele ficou aflito. Ai, agora? Deus tinha-lhe dado uma vitória tão grande e de repente o medo apodera-se dele. E ele foge e ele fica de tal maneira deprimido que ele deseja a morte. E pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro à espera que a morte viesse. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E ele levantou-se para a caminhada e foi. Porque no momento em que Elias está tão desanimado... Alguém aqui já passou assim por desânimos? Ouçam. Eu não acredito naquela teologia que diz que o crente não desanima. Porque senão eu tinha que tirar alguns dos meus ilustres exemplos da Bíblia. Elias é um deles. Não é? Mas também tinha que tirar Paulo. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz até da morte. Até a morte. Esperamos, desejamos. Não é? E Paulo é um valente. Não é? Porque, irmãos, estas alterações do nosso estado de espírito não têm nada a ver com a espiritualidade. Tem a ver com a nossa humanidade. O facto de sermos gente. Agora, o que é importante é nós sabermos que mesmo nestes momentos de profunda crise, Deus aparece. Amém? Deus aparece. Lá no capítulo 35 de Gênesis, versículos 2 e 3, diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Ou seja, Jacó tinha cumprido todas as promessas, mas ainda não tinha edificado o altar. A promessa que faltava a Jacó cumprir era edificar o altar. E ali, vamos lá, porque eu ali edificarei. Porque ele já tinha feito tudo, já tinha feito do Senhor o seu Deus, já tinha dado o dízimo de tudo, mas ainda não tinha edificado o altar. Deixem-me passar aqui por algumas coisas. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Que deuses estranhos seriam estes? Os irmãos sabem, esta nação peculiar é nova. Abraão, Isaac e Jacó, estamos a falar de 3 gerações, que tinham saído do meio
do paganismo, de um panteão de divindades estranhas. E os casamentos deles ainda eram muito miscigenados, porque ainda não havia em Israel gente suficiente para os casamentos serem iguais, num jugo igual. Então, estes casamentos muitas vezes eles casavam com pessoas que ainda não estavam alinhadas com eles, não é? E possivelmente estes ídolos seriam ídolos como aqueles, por exemplo, que Raquel havia trazido da casa do seu pai. Ou ídolos que eles trouxeram da Mesopotâmia. O pessoal faz-me lembrar alguns crentes. Convertem-se, mas têm dificuldade em se desfazer dos santinhos. Eu também tenho dificuldade em me desfazer dos santinhos, não é? Porque vocês são os meus santinhos. Eu fico estranho quando vejo pessoas a mostrarem fotografias minhas dentro da Bíblia. Tenho aqui a fotografia. Eu digo, olha, lá está o Santo António. É sério, irmãos. Há pessoas que têm dificuldade. Eu já lidei com situações de pessoas que dizem, irmão, eu converti-me, eu tenho lá os santos, mas eu não me consigo desfazer deles. O irmão não se importa de lá ir buscá-los. Assim, tá bom. Eu lembro-me de uma irmã que me deu uma catrefada de imagens para eu destruir e deu-me um santo em bronze que eu não conseguia destruir aquilo. Eu fui buscar uma marreta, eu pus o santo em cima de uma pedra, cada vez que eu dava com a marreta a pedra partia-se. Este é um santo duro, este santo é rijo, não é? Tive que enterrar o santo. Assim, antes que o santo vá parar às mãos de alguém, vou enterrar o santo, não é? E foi o que aconteceu. Esta gente tinha lá a sua religião. Agora eles convertem-se a Deus. Mas, irmãos, sabem, uma coisa é nós convertermos-nos, outra coisa é largarmos. A conversão, como eu costumo dizer, é um evento. Mas a transformação, o largar, é um processo. Leva tempo, Deus tem que trabalhar. Então há um convite para eles tirarem estes ídolos. Possivelmente eram ídolos que eram adorados também mesmo ali na terra de Canaã. O que é de destacar aqui, irmãos, é que antes de ir a Betel, e Betel significa casa de Deus, é construir o altar de Deus, e construir o altar de Deus e adorá-lo. O que é de destacar é que antes de ir a Betel, construir o altar de Deus e adorá-lo, era necessário desprender-se de tudo o que poderia competir com Deus. Amém? Temos que nos libertar. Deixar tudo. E ele diz, deixai as divindades e purificai-vos. A palavra purificar, que se usa aqui, é muito interessante, porque é a mesma que mais à frente se usa na prática religiosa dos hebreus como a purificação cerimonial. Purificai-vos. Por exemplo, uma pessoa que tocava num cadáver era considerada contaminada. E a lei dizia que aquele que tocava em algum morto, num cadáver, ficava imundo por 7 dias. E ele tinha que se purificar. Ao terceiro dia tinha que se purificar e ao 7º dia tinha que se purificar até ser declarado limpo. É um ritual de purificação. No livro de Levítico também se fala da purificação dos que haviam sofrido de lepra. Também tinham que passar por estes rituais até serem declarados puros. Claramente, esta não era uma purificação apenas física, mas uma purificação espiritual. Era a purificação das escórias morais que pesavam nas suas consciências. Mas sabem, alguns teólogos judeus, e eu acho que eu estava a fazer a minha pesquisa para preparar a mensagem, e encontrei isto, achei tão interessante. Alguns teólogos judeus viam nestas limpezas um banho litúrgico ritualístico. Porém, a maioria dos teólogos judeus, e eu estou a referir judeus, atribuem aquele ato de purificação a um batismo profético por imersão. Era uma referência à igreja. Um batismo profético. Aquele ritual de purificação era um batismo profético. De que um dia seria assim. Aquele banho de purificação significava o princípio de uma nova experiência religiosa, que é esta nova experiência do Novo Testamento, amém? Da nova aliança em que nós nos encontramos. Por meio daquele banho, estavam a anunciar um novo batismo, adotando a religião do Senhor Jesus, a religião de Jeová, ou do Senhor Jesus. Eu quero lembrar os irmãos que o Senhor Jesus, antes de ir ao templo para prestar
a celebração, para celebrar um culto no templo, no dia antes ele foi ao templo purificá-lo. Os irmãos lembram-se? É das poucas vezes que nós encontramos na Bíblia o Senhor Jesus revoltado, irado. Mas é uma ira santa. Porque ele entrou e ele virou as mesas dos cambistas, dos vendilhões, e expulsou-os, pegou num azorrague. Os irmãos conseguem imaginar? A Bíblia diz que ele é manso. Ele é manso. O que é que fez o Senhor Jesus perder entre comas, aquela mansidão? Foi o eles vilipendiarem a casa de Deus, o lugar sagrado, o templo. E diz que ele pegou num azorrague e ele correu com aquela gente ficou brava. Mas ele pôs-os lá fora, lá para fora. E, num dia ele foi ao templo e ele expulsou toda a gente do templo. Purificou o templo. E no outro dia ele foi e ofereceu sacrifício no templo. E isto é importante, irmãos. O nosso sacrifício para Deus só é válido quando nós nos purificamos. Amém? É por isso que quando nós celebramos a ceia, diz lá, examine-se o homem a si mesmo. Amém? Ou seja, o homem tem que passar por este ritual de purificação que para nós hoje não é nada mais, nada menos do que nós confessarmos os nossos pecados. Amém? Amém? Hoje o nosso ritual de purificação é dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Amém? E quando nós fazemos isso, nós estamos a entrar de uma forma correta. Lembro que Jesus fez isto. Outro ponto que podemos considerar na ordem de Jacó é o tempo verbal. Purificai-vos. Ou seja, não é venham-se a purificar, é purificai-vos. Agora, o imperativo manifesta a ideia de responsabilidade pessoal, de iniciativa, de preocupação, de esforço. Isto é, cada um deve fazer a sua parte. A parte que lhe corresponde. Cada um de nós. Eu não me posso purificar por vocês. Mas cada um de nós pode-se purificar reconhecendo as suas fragilidades. Quanta verdade espiritual contém esta ordem de Jacó, quão atual ela é. Muita gente, deixem-me dizer isto, irmãos, muita gente tem interpretado mal a graça de Deus a ponto de não quererem assumir qualquer responsabilidade na necessidade de mudarem a sua maneira de ser. Eles acham que está tudo bem. Muitos andam com Deus, desejam obter a sua bênção, mas não querem comprometer-se seriamente com Ele. Um outro convite que Jacó faz é mudai as vossas vestes. Esta é uma instrução muito parecida com aquela que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés no Sinai, quando ele disse, também o Senhor disse a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas. Este ritual de lavar as roupas simbolizava a purificação moral e espiritual que Deus exigia a cada um deles. No caso de Jacó e dos seus, era necessário que antes fossem a Betel levantar o altar, se purificassem de todo o pecado. Lavagem da roupa na Bíblia é símbolo de mudança de moral, de modo a conformar a nossa mente com Deus. Algo que todos devemos desejar. Amém? Mudar a nossa moral, de maneira a fazermos aquilo que Deus deseja. E ele diz, e levantamos-nos. Depois de passarmos por estas coisas, levantamos-nos e subamos a Betel. Era necessário deixar o sítio onde haviam tido tantos conflitos e estabelecerem-se no lugar onde Deus havia dado a Jacó visões das coisas celestiais. Por um lado havia o imperativo de abandonar algo inferior, o pecado, as coisas negativas da vida, as coisas inferiores, para obter algo superior. E esta é efetivamente a tremenda dinâmica da vida cristã. Irmãos, para nós possuirmos a Deus, temos que deixar o diabo. Os irmãos lembram-se, há uns dias atrás eu falei aqui, que de facto, quando eu falei da religião universal, lembram-se? Que de facto só há duas religiões. Os irmãos estavam cá. Quem é que estava cá? Vocês lembram-se? O que é que eu disse? Eu disse só há duas religiões. Há a religião de Deus e a religião do diabo. Só que a religião do diabo apresenta-se sob muitas formas. O islamismo, o budismo. Eu não tenho dúvidas nenhumas, irmãos. Que tudo isso é diabólico. Nenhumas mesmo. Porque eu acredito nas palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho.
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Isto quer dizer que fora de Jesus, tudo é falso. Tudo é falso. Então, irmãos, para nós possuirmos a Deus, temos que deixar o diabo. Amém? E deixar o diabo é sairmos do domínio da sua influência. Amém? Os irmãos sabem, Deus trabalha, mas o diabo também trabalha. E o diabo trabalha através das suas miríades de anjos, demónios que ele tem a perturbar-nos. O diabo está sempre a procurar alguma forma de nos impedir de alcançar a bênção de Deus. E a maior bênção de Deus, ouçam, a maior bênção de Deus não é o que Ele nos dá, é estarmos com Ele. Amém? Amém? Eu já uma vez disse aos irmãos, houve uma altura que eu viajava e trazia sempre prendas para os netos e para as netas. Chegou uma altura que quando eu chegava, a primeira coisa que eles me perguntavam era pela prenda. Eu disse, alguma coisa cá está errado. Eles deviam ter mais interesse em mim do que na prenda. Nunca mais trouxe prendas. Agora, quando eu chego, agarram-se a mim. Já não há prenda. Vocês entendem? E muitas vezes nós vivemos trocados. Pensamos que a bênção de Deus é que é o mais importante. É verdade que a bênção de Deus é importante. Mas mais importante do que a sua bênção é Ele. E quando nós estamos nele e com Ele, desfrutamos da bênção. A bênção é uma coisa normal, natural, acontece pela relação. Mas eu preciso de romper. Amém? Eu preciso de romper. O deixar, eu tenho que pôr de parte algumas coisas e edificar o meu altar. Porque é isso que Jacó veio fazer. Ele veio edificar o altar. Para possuir Deus, que é, nós alcançamos Deus estabelecendo o altar da nossa vida. Dizendo-lhe a Ele, Deus, Tu és a minha referência. Tu és o meu bem mais precioso. E não há nada, nada, nada que aconteça, que me possa vir, chegar, que me faça afastar de Ti. E guarda a minha boca de dizer disparados. Para possuir a Deus, temos que deixar o diabo. Para ser parte do povo de Deus, temos que deixar o mundo. Há aqui alguém comigo? Porque o problema hoje é que há muitos crentes que querem estar na igreja, querem o favor de Deus, mas também querem desfrutar das coisas todas que há lá fora. E nem tudo o que há lá fora é mau, mas há muita coisa lá fora que é de facto má. Amém? É por isso que a Bíblia diz para examinarmos tudo. Não é? Também é por isso que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas. É o livre-arbítrio. Mas nem todas as coisas me convêm. Para desfrutar a santidade, temos que deixar o pecado. Para entrar na terra prometida, temos que deixar o Egito. Amém? Não foi? Às vezes não é fácil. Os irmãos lembram-se. O povo saiu do Egito, mas na primeira tribulação ou na segunda, numa das tribulações a seguir, eles disseram, temos saudades das panelas de carne lá do Egito. Coitados. As panelas de carne eram virtuais. Eles eram escravos, irmãos. Eles eram escravos. Mas aquilo era a revolta. Pois, o que é que os irmãos pensam? Ouçam-se lá a vocês. Muitas vezes, quando as coisas não vêm, pois, estou na igreja, sou fiel, vou aos cultos e acontece-me isto. Como se isso, o facto de virmos à igreja, nos pusesse a viver num outro planeta. E não quer dizer que no outro planeta não tivéssemos problemas também. Não. As coisas acontecem-nos porque nós somos gente. E damos graças a Deus por vir à igreja. Porque o facto de vir à igreja ajuda-me a lidar com essas coisas. Com outro ânimo, com outra coragem. O povo de Israel saiu do Egito. Agora estava com Deus. E eles achavam, maravilha, é bom caminhar com Deus. Mas na primeira tribulação, ou na segunda, eles tiveram saudades do Egito. E há muito crente assim. Há muito crente que diz, eu gosto tanto de ir à igreja. De vez em quando. É como se viesse fazer um ritual de purificação e depois se fosse contaminar. Ouça. Uma das perguntas que me fizeram na ETAD, na quinta-feira, foi, pastor, se uma pessoa pecar,
ela perde a salvação? E eu disse, não perde. É a minha opinião. Se uma pessoa pecar, os irmãos imaginem que eu deu-me um vibe qualquer e eu fiz um disparate daqueles que não devia e logo a seguir eu morri. Será que eu vou para o inferno? Não vou. Não vou. Eu recuso-me a ir. O que é que nos leva para o inferno, irmãos? É o eu cometer um pecado? Não. É o eu permanecer no pecado. Os irmãos entendem? É quando eu permaneço no pecado. É por isso que a Bíblia diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Lá está o apóstolo João, aquele apóstolo doce, não é? Dizem, meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas, porque eu conheço a natureza humana, se pecardes, temos um advogado. Ou seja, se eu peco, eu só tenho que reconhecer que pequei e pedir perdão a Deus. Mas se eu pequei e não tive tempo para pedir perdão a Deus, Deus é misericordioso, irmãos. E Deus não me vai julgar por aquele pecado, vai-me julgar por todo o resto da minha vida em que eu caminhei com Ele. Agora, quando eu peco e permaneço no pecado, conscientemente, deliberadamente, insisto, eu perdi a salvação. Eu vou para o inferno. Os irmãos entendem? Porque essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, não é verdade. Porque senão nós convertíamos e vivíamos na devassidão. Porque eu quero dizer aos irmãos que a devassidão dá prazer. Traz consequências graves, mas dá prazer. É por isso é que há tantos devassos. Mas nós precisamos, se queremos viver uma vida santa, temos que romper com o pecado. Amém? Para entrar na terra prometida, temos que deixar o Egito. Para servir a Deus, temos que deixar de servir ao mundo. E eu vou terminar. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Irmãos, é bom nós edificarmos o altar. Amém? É bom nós estabelecermos o altar. A palavra altar significa na Bíblia, entre outras coisas, um lugar de encontro. E usa-se para descrever o lugar, o local onde homem e Deus se encontram. Este é o altar que Jacó quis levantar. Não era um mero artigo religioso, mas um lugar de encontro entre ele e Deus, que o havia auxiliado. Era um lugar de lembrança. Também, sempre que Jacó voltava àquele lugar, ele lembrava-se que Deus havia intervido na sua vida. Era uma lembrança também de que Deus esperava algo da sua vida. De ti farei uma grande nação. Ele sabia, este não é apenas o lugar onde eu alcancei a vitória, a bênção de Deus. Mas este é o lugar onde Deus me incumbiu também de uma tarefa, de uma responsabilidade que eu preciso de levar por diante. E Deus incumbiu a cada um de nós dessa tarefa, dessa responsabilidade. Amém? Precisamos de levar por diante. Amém? Representava também a relação e união entre Deus e o homem. Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Esta é, por excelência, uma das características do Deus da Bíblia. Amém? Não é um Deus indiferente à situação daqueles que o buscam. Deus sempre vai ao encontro. É maravilhoso, eu vou terminar, ver que Deus lhe respondeu no dia da angústia e não no dia da celebração ou da alegria. Foi no dia da angústia. Uma das grandes diferenças entre o cristianismo e as religiões do mundo é que estas falam do que o homem faz para Deus, porém o cristianismo anuncia o que Deus fez pelo homem. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Amém? Deus me apareceu no dia da minha angústia e que foi comigo. E que é comigo no caminho por onde tenho andado. Quantos aqui podem dizer, Deus tem sido comigo no caminho por onde tenho andado? Amém? Amém? Deus é connosco. Este é o nosso Deus, irmãos. Amém? Este é o nosso Deus. O primeiro encontro de Jacó, entre Jacó e Deus, havia acontecido 30 anos atrás. 30 anos atrás e 30 anos depois, Jacó está a reconhecer, Deus tem sido comigo no caminho por onde tenho andado. Desde então, Deus nunca deixou de andar com ele. Deus foi com ele de Caná até Harã e desde Harã até Canaã. Possivelmente, Deus está a dizer a alguém aqui nesta manhã o mesmo que disse a Jacó. Deixa o lugar onde estás ou as coisas que andas fazendo. Vai ao lugar onde tu e eu nos podemos encontrar.
Fizeste-me uma promessa que ainda está por cumprir. Cumpre essa promessa. Cumpre essa promessa. Mas antes, purifica-te. Reconhece o teu erro. Pede perdão. Vem e edifica o teu altar. Amém? Quantos aqui nesta manhã? Quantos aqui já edificaram um altar ao Senhor? Levantem lá o braço. Olha, os que ainda não edificaram um altar ao Senhor devem edificá-lo nesta manhã. Mas aqueles que já edificaram, possivelmente estão a precisar de repará-lo. E nesta manhã fazer um voto ao Senhor, dizendo: Deus, eu quero renovar o meu compromisso contigo. Amém? Eu quero renovar o meu compromisso contigo. Eu quero agradecer-te porque nos momentos difíceis, naquelas situações, tu estiveste presente. E eu quero trazer isso à minha memória e lembrar que tu és o Deus que cuida, que tens sido presente, que me tens assistido. E eu quero renovar o meu compromisso contigo. Quantos querem fazer isso nesta manhã? Vamos ficar de pé. Eu não vos vou chamar à frente, é muita gente, vinha tudo à frente, ou quase tudo. Mas vamos levantar as mãos para o céu. Vamos levantar as mãos para o céu. E cada um, pelas suas palavras, diga: Senhor, Senhor, ajuda-me a lançar fora aquelas coisas que pesam, aquelas coisas negativas, aquelas divindadezinhas privadas que ainda tantas vezes dominam na minha vida. Ajuda-me a estabelecer prioridades. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me quando eu não tenho feito, quando eu não tenho pensado, quando eu não tenho agido, quando eu não tenho cumprido com o meu voto diante de Ti. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me nesta tarde. Ajuda-me a edificar um altar. A edificar um altar a Ti, Senhor. O lugar do meu encontro contigo. Ou ajuda-me a restaurar o altar, Senhor. Ajuda-me a restaurar o altar da minha vida. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Fala com Deus, irmão. Fala com Deus. Fala com Deus. Dá liberdade ao Espírito na tua vida. Deixa que a tua boca se abra e diz-lhe a Ele aquilo que te vai na alma, no coração. Fala com Ele. Aleluia, 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 aleluia. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Senhor, nesta manhã também nós, Senhor, queremos subir a Betel. Não ao Betel onde Jacó subiu, mas ao nosso Betel. Ao nosso lugar de encontro contigo, à casa de Deus. Queremos subir, Senhor, e queremos renovar o nosso compromisso contigo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos quando tantas vezes prometemos, dizemos, Senhor, a partir de hoje, e logo mais nos esquecemos, Senhor. Deus, nesta manhã nós queremos renovar o nosso altar contigo. O altar do nosso encontro, da renovação do nosso compromisso, o altar onde nós nos lembramos que Tu és fiel, que Tu cuidas de nós, que são muitas as lutas e as tribulações que vêm, mas o Teu consolo e a Tua presença na nossa vida nos sustenta. Perdoa as palavras negativas que saem da nossa boca. Oh Deus, perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos que o medo nos tolha e nós olhamos mais para as circunstâncias do que olhamos para Ti. Perdoa-nos, Senhor, quando as nossas atitudes, elas não trazem glória a Ti, nem edificam as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, todas as nossas fraquezas e falhas e ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Nesta manhã queremos renovar compromisso contigo. Queremos dizer-te, estamos aqui, Senhor, e queremos andar contigo em todo o tempo. No meio das lutas, das dificuldades, quando tudo vai bem e quando nem tudo vai bem, queremos continuar contigo, não por causa daquilo que Tu fazes, mas por causa da Tua presença. Lembramos das palavras de Moisés, quando ele te disse, se Tu não fores
conosco, não nos faças subir deste lugar. Nós queremos a tua presença mais do que a tua bênção, porque a tua presença, Senhor, ela é segurança para nós, ela é prazer para nós, ela é júbilo para nós, ela é segurança para nós. Shomarabakanda Shamabakara. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Oh, Shamayabakanda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tudo entregarei. Todo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.